Bem, eu acho que inicialmente o Pedro Cardim começou com palavras de repúdio. Eu acho que todos nós aqui, diante também do que Suzana nos apresentou, da leitura que ela fez, crítica minuciosa do relatório, que é um relatório de quase 4.000 páginas, a nossa posição não pode ser outra senão uma posição de repúdio. Repúdio diante do que o relatório apresenta, da forma como ele se constitui, do que ele trama, que é, no fundo, algo que nós tínhamos já conversado antes, aparece, eu acho que para mim, muito claramente como uma declaração de guerra. O relatório, ele é mais um momento, digamos assim, dessa guerra contínua, dessa elite ocupante, como dizia o Paulo Emílio, que não se preocupa com a construção de um país, com a construção de uma nação, de uma sociedade, mas sim como tramar e retramar, imaginar formas de manter a exploração, manter os seus ganhos, manter os seus interesses. É muito descarada a forma como o relatório apresenta isso, formula de uma maneira muito, digamos assim, direta, manifesta uma posição que faz uso da história, faz uso de narrativas, já há muito tempo contestadas, enterradas, criticadas, para repor uma imagem de uma nação, de um país em construção, de um território, de uma sociedade que pretende ser uma sociedade miscigenada, que pretende ser uma sociedade única e que, portanto, se mascara atrás de um conceito de nação, que é um conceito não só falso, mas um conceito que foi repudiado pela Constituição de 1988 no processo da democratização. Isso é muito importante anotar. Quer dizer, o país viveu, nas últimas décadas, uma tentativa de afirmação de um novo contrato social, que foi formulado na Constituição de 1988 e que previa direitos às minorias, previa direito à pluralidade, previa direitos aos povos indígenas, aos remanescentes dos quilombos, que é o nosso caso aqui que nós estamos falando dessa CPI. Só que essa Constituição que propunha esse contrato social, ela nunca conseguiu se exercer plenamente. Esse contrato nunca conseguiu se realizar. E a construção desse país mais justo, mais solidário e avesso à ideia de uma nação única, uma nação homogênea, uma nação falaciosa, porque no fundo esse é um discurso sim ideológico de uma elite predadora que vem se manifestando, se construindo desde o século XIX no Brasil, quando o Brasil finalmente se imaginou uma nação, quando essas elites imaginaram o Brasil uma nação no processo de independência, essas elites construíram um discurso de uma nação homogênea, uma nação una, e que não dava espaço, não incluía a possibilidade de imaginar a diversidade, não conseguia imaginar a pluralidade das culturas, dos povos. E a grande conquista de 88, e o Ayrton Krenak, o Pedro Cardim citou agora há pouco, foi um dos grandes protagonistas dessa conquista, junto com as organizações indigenistas, indígenas, todos aqueles que apoiavam a construção de uma sociedade mais plural. Essa construção, ela é um processo que nós vemos que vinha em embates, sendo afirmado por ora num caminho, por ora sofrendo derrotas e desconstruções. O que nós assistimos a partir do golpe que foi praticado com o impedimento da presidenta Dilma Rousseff no ano passado, nós assistimos justamente um pouco essa aceleração, digamos assim, a intensificação de um processo de desconstrução dessa nação pensada pelo contrato social de 1988. Isso em vários campos. Nós estamos aqui falando
dessa CPI da FUNAI-INCRA, então nós estamos falando dos direitos indígenas, dos direitos dos remanescentes dos quilombos. Mas nessa semana passada nós tivemos uma votação no Congresso, o Senado finalmente confirmou essa votação, na semana passada, de destruição dos direitos dos trabalhadores, né? De conquistas, décadas dos trabalhadores brasileiros estão sendo absolutamente destruídos por decisões de uma mesma lógica de desconstrução do atual contrato social. Tudo em nome de uma suposta readequação do país às normas de um capitalismo ultraliberal, mas no caso aqui que nós estamos reunidos para pensar, a CPI foi criada nesse contexto também, nesse impulso, digamos assim, de destruição dessa ordem do contrato de 1988, de uma forma muito evidente. O relatório, a Suzana falou disso, ele é uma peça interessantíssima para entender o que está por trás desses interesses, desse grupo que se aflorou num processo de investigação dos antropólogos, das organizações indigenistas, indígenas e do movimento de demarcação dessas terras e também dos remanescentes, dos quilombos, desde 1988. A CPI é formada por um grupo de deputados, claro que há uma diversidade dentro dessa CPI, mas a proposição da CPI e a liderança da CPI, o relator da CPI, são deputados ligados ao agronegócio. São eles mesmos grandes empresários do agronegócio. Né? O relator, que é esse deputado Nilson Leitão, que é do Partido da Social-Democracia Brasileira, de que ironia, nossa social-democracia abriga essas pessoas que pensam dessa maneira. Esse senhor, que é um empresário do agronegócio, ele é deputado, foi prefeito, é deputado e autor de um polêmico projeto de lei que previa a possibilidade de pagamento do trabalho na zona rural em troca de moradia e casa. Algo que foi dito na época, há poucos meses atrás, era a ideia de uma lei que viesse a abolir a Lei Áurea, ou seja, reconduzir o Brasil quase à escravidão. É claro que esse senhor tem interesses, assim como os outros seus comparsas organizados nessa CPI, e esses interesses visam a continuação da exploração, o estímulo à produção da agricultura nas bases que nós conhecemos. Só para se ter uma ideia, eu também fiz uma pesquisa na internet, muito rápida, sobre esse senhor deputado. Há um inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal, desde 2014, e ele é alvo desse inquérito também, apurando incitação ao crime e formação de quadrilha. O parlamentar teria incentivado a invasão de terras indígenas, lá no Mato Grosso, onde ele habita. É claro que o processo corre no Supremo e, mais uma vez, o Supremo é também parte, como a gente tem percebido, dessa grande transformação que o país vive, que é essa ruptura que nós estamos assistindo desde o ano passado. Esse é um ponto que eu queria destacar. O relatório, a Suzana começou apontando isso, ele é um relatório enorme, são quase 4.000 páginas, e ele inicia com essa introdução que é absolutamente monstruosa, digamos assim, que propõe, de fato, uma nova nação, propõe um revisionismo do Gilberto Freire, mas num sentido de um unionismo e de uma homogeneização da nação brasileira ainda mais radical, visando, sobretudo, proteger uma narrativa que é uma narrativa da conquista, da colonização, da ocupação dos territórios. Então não é à toa que o primeiro homenageado pelo
território é o capitão Pedro Teixeira. O capitão Pedro Teixeira, que curiosamente foi sendo reabilitado pela narrativa oficial lá no Brasil desde 2009, quando por artes e peripécias de um senador da República, esse infelizmente ligado ao PT, que é o senador Aloysio Mercadante, se propôs uma homenagem ao grande capitão Pedro Teixeira, figura um pouco esquecida da nossa história, que teria sido muito importante na consolidação do território brasileiro, na expansão do território brasileiro, na medida em que em 1639, depois de ter participado da expulsão dos franceses no Maranhão, consolidado a presença portuguesa no norte da América do Sul, o capitão Pedro Teixeira teria liderado uma grande expedição na carga do Amazonas, teria ido até aqui, e com isso garantido, digamos assim, a consolidação do território brasileiro. Essa ideia de uma nação, de um Brasil, esse nacionalismo, ele é algo constitutivo da visão de mundo desses autores desse relatório, desse grupo, que procura se colocar por trás dessa ideologia do nacionalismo tacanho que eles defendem, se colocando por trás dessa ideologia, eles procuram defender todos os seus interesses, que na verdade são interesses de retomar terras que haviam sido demarcadas, que haviam sido delimitadas e protegidas, portanto, no abrigo do acordo da Constituição de 1988. A CPI, ela parte ela foi proposta a partir de um requerimento desses indivíduos, tendo em vista, e o requerimento que deu o requerimento, tendo em vista que eles dizem isso, que a Constituição, no seu artigo 231, reconhecia aos índios a sua organização social, seus costumes, estou citando a são línguas, crenças e tradições, e que cabia um direito originário sobre as terras que eles tradicionalmente ocupavam, competindo à União de marcar essas terras, e que esse instituto da nossa Constituição, portanto, parte do nosso contrato de 1988, foi, digamos, regulamentado por um decreto de 1996 que estabelecia que compete à FUNAI o dever e o procedimento de demarcação dessas terras indígenas. Eles já dizem que o problema é que esse decreto estabelece à FUNAI poderes extraordinários. E a ideia de que esses poderes extraordinários da FUNAI devem ser questionados é central para o texto todo desse relatório. Em particular, sobre a capacidade que foi conferida pelo procedimento que a FUNAI adotou aos cientistas sociais, no caso dos antropólogos, para consolidar e determinar o conhecimento sobre efetivamente quais as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios que deveriam ser eles destinados. O texto da CPI é muito claro. O texto de instalação da CPI diz, eu cito, abre aspas, então, a FUNAI, estabeleceu-se processo administrativo de titulação de terras, tanto para indígenas, mas aqui no caso ele está falando dos quilombos, para quilombos, que são subjetivos e até fraudulentos, onde a simples opinião de um antropólogo se sobrepõe a tudo e a todos e aos registros públicos seculares, onde os direitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa dos atingidos, inclusive os entes federados, não são respeitados. Fecha aspas. O requerimento continua, eu vou voltar a falar desse trecho. Cito, para a realização dos seus intentos, os antropólogos não têm qualquer limite ético, jurídico, ou mesmo de respeito às pessoas atingidas ilicitamente por seu agir temerário, fraudulento e tirânico. Quanto às terras destinadas ao remanescente dos quilombos, o requerimento desses senhores escravos, vamos dizer assim, é ainda mais direto. Cito. Tem, então, o decreto de 2003, que estabeleceu os procedimentos para a atribuição das terras do remanescente quilombo, tem trazido, cito eles,
graves problemas para o setor produtivo e inúmeras injustiças vêm ocorrendo por todo o país. Quem produz nesse país não tem mais sossego. Com base em apenas um laudo antropológico, agricultores podem a qualquer momento perder todas as suas propriedades. Fecha o fim da citação. Então vocês veem que o que eu estava dizendo no começo da minha fala, de que eu acho que há uma declaração de guerra, é muito claro desde o requerimento que pediu a instalação da CPI. O relatório ainda é mais, se aprofunda nisso. Quer dizer, escondidos por trás dessa ideologia nacionalista, desse revisionismo pós-freiriano de um país homogêneo, tranquilo e calmo, eles na verdade estão dizendo que os procedimentos criados com o estabelecimento desses direitos exclusivos na Constituição de 88 cria conflitos, que esses conflitos foram normalizados pelo Estado através de procedimentos claros pela FUNAI e pelo INCRA, prejudicam os interesses dos produtores, prejudicam seus interesses, aqueles interesses instalados nos registros públicos há séculos. Então, o que um antropólogo fala é sempre fraudulento, falso, interessado, mas o que um escrivão na Bahia registrou num livro, num cartório no início do século XIX, isso é perfeitamente a lei, isso é a verdade absoluta, e aquelas terras pertencem àquele senhor de escravos cujo bisneto ou tataraneto está ali sendo prejudicado pela ação fraudulenta e tirânica desses nossos cientistas sociais. Então, eu acho que fica claro aqui que é uma declaração de guerra, claro, uma continuidade da guerra contra os povos indígenas, uma continuidade da guerra contra os remanescentes dos quilombos, mas o relatório conseguiu dar um passo além. No processo de destruição da Constituição, como eles não tinham força para aprovar uma PEC que alterasse esses capítulos da Constituição, eles, numa estratégia evidentemente de guerra, eles miram quem são os aliados dos grupos indígenas, quem são os aliados dos povos remanescentes dos quilombos. São aqueles que trabalharam junto com as instituições, seguindo a determinação da Constituição Federal, das leis, dos decretos regulamentares, que regulamentaram esses procedimentos, seguindo todos os procedimentos legais e participaram desse processo de construção desses direitos e tentam atingi-los e criminalizá-los. E se conseguirem criminalizar os antropólogos e conseguirem derrogar esses pareceres com base nessas acusações, o passo seguinte é derrubar e derrogar todos os processos de demarcação e, num certo sentido, recuperar esse território. O relatório, em vários momentos, fala já são 14% da área do Brasil que estão destinados aos povos indígenas e só irá crescer. Nós precisamos parar com isso. É, de fato, algo extremamente preocupante, mais do que preocupante, monstruoso que nós estamos assistindo, porque é um dos capítulos, digamos assim, dessa desencontrada, aparentemente para nós que somos do tempo presente, desconstrução de um determinado país, que na verdade é um país que se sonhou a partir de 88, efetivamente não se construiu. Nós temos que lembrar que o Fábio Conde Comparato, que é um grande jurista, quando ele comenta a nossa Constituição de 88, ele diz, bem, é uma Constituição também um tanto estranha, porque os direitos que ela propõe caminhos para destruir esses direitos, mas de toda maneira esse país que se sonhava, que se procurava construir, evidentemente sofre um ataque, e nós vivemos hoje um processo de demolição de um país, talvez de construção de um outro país mais cruel, um país menos solidário, obviamente não democrático, um país que desrespeita os direitos da pluralidade e desrespeita os antropólogos e os cientistas sociais. Então, isso acho que é um tema importante da nossa discussão, da mesa de hoje. Quando nós primeiro conversamos, falávamos disso, da nossa preocupação com o fato de que a estratégia da guerra, da declaração de guerra desses deputados,
é no sentido de mirar na ciência social, mirar nos antropólogos, na medida em que eles desqualificam o tempo todo, usando todos os tipos de argumentos ou de estratagemas, inclusive os mais tops, como a Suzana mostrou aqui, os falsos testemunhos e tal. Mas, no sentido, a ideia toda é transformar os antropólogos, os cientistas sociais, em ideólogos, em pessoas que estão apenas falando em nome de indivíduos que não são, em nenhum momento do texto, reconhecidos como indígenas. São reconhecidos, a ideia de falso indígena rapidamente desliza em alguns momentos do relatório, nos depoimentos que foram colhidos, são bandidos, um agente má que está lá, aproveitadores, que estão largados lá. Bem, é o povo brasileiro, é isso. Né? É o povo brasileiro que está sendo tramado e retramado para continuar na sua posição. Isso, no caso, esse ataque contra as ciências é mais um elemento dessa sombra que marca a história recente do nosso país. Essa ideia de que a ciência é algo quase que desprezível. Isso se vê no fato de que o Ministério de Ciência e Tecnologia foi desaparecido e absorvido no Ministério da Comunicação. Quando a gente pensa no campo dos financiamentos, dos editais das universidades, foram absolutamente reduzidos. O ataque à universidade é algo que já vem sendo produzido e provavelmente se intensificará nos próximos tempos. Já é uma situação muito difícil, porque também esse grupo hegemônico, nesse caso em particular, se vê próximo dessas ideias de negar a própria validade da ciência. No Brasil, a força do pensamento radical, extremista, religioso, ocupa cada vez mais espaço nos lugares de poder. O Parlamento brasileiro hoje já tem centenas de deputados alinhados com o que se chamamos a bancada evangélica, ou com essa posição evangélica. Isso, o que parecia aparentemente algo inofensivo, vai se mostrando cada vez mais perigoso. Eu acho que há uma negação mesmo, através desse radicalismo religioso, de toda possibilidade do pensamento científico e, em particular, das ciências humanas. Ainda mais das ciências humanas. Eu acho que esse é um elemento que a gente deveria também ter em vista. A introdução do relatório, já apontada pela Suzana, constrói essa visão do que seria esse país